Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para falar de como a terapia de aceitação e compromisso olha para o processo de luto. Meu nome é Magali Pugliese. Estou aqui hoje com minha professora do curso de formação em ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, Josi. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Seja Magali. bem-vinda. Fale aí um Obrigada. pouquinho para quem está nos assistindo sobre você. Obrigada, Magali. Meu nome é Josi Gondim, eu sou psicóloga clínica há mais de 14 anos. Atualmente eu trabalho com a terapia de aceitação e compromisso na clínica, trabalho também com a terapia cognitiva comportamental e estou muito feliz, né, de estar aqui com minha aluna, né, ter recebido esse convite e conversando um pouco sobre ACT e sobre luto. Então, Josi, vamos falar sobre luto? Vamos sim. Vamos falar sobre ACT? Vamos Maravilha! sim. E o que eu falo é assim, que esse programa, né, esse episódio, ele é bem interessante, não só para o enlutado, como para o estudante de psicologia conhecer um pouquinho mais, né, sobre a ACT e o profissional também, porque a gente vai falar aqui de casos clássicos e bem comuns, né, no processo de luto, então vai ser interessante para todo mundo assistir. Então você que está em casa, você que está ouvindo, assistindo, curta, comente, compartilhe. Então, a ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso, ela tem uma forma muito especial de se relacionar com os eventos internos. Sim. Esses eventos internos são justamente os pensamentos, as emoções, as memórias, algo que fica assim muito sensível e muitas vezes desconfortável para quem está passando pelo processo de luto. Sim. Né? Então, é um momento muito delicado, né? É um momento que muitas vezes as pessoas ficam, né, envolvidas, né, com esses eventos internos. E o que é que acontece? A ACT, ela traz a questão que a gente deve ouvir, né, esses eventos internos, né, essas emoções, esse sentimento. Existe dor? Sim. Existe sofrimento? Sim. Mas o que é que essa dor fala? Sim. Né? O que é que esse sofrimento fala? Né? Se existe algo ali, é porque existe um significado, existe uma história. E aí, quando a gente vai ver realmente na prática, né, casos de enlutados, a gente vê que muitas pessoas acabam se esquivando de sentir essas emoções, né? De sentir a tristeza, né? De sentir a culpa, de sentir a raiva. Então, como é que a ACT olha para essa esquiva dessas emoções tão comuns, né, em um processo que é tão desorganizador, né, tão complexo como o luto? A ACT, ela tem, né, uma visão muito diferente sobre o sofrimento humano. A gente entende que o sofrimento humano, ele faz parte da vida, todos nós sofremos, né, todas as raças, todas as cores, todas as idades, homens e mulheres, todos nós temos a oportunidade de sofrer e de entrar em contato com o sofrimento. Mas a nossa sociedade, em geral, faz com que a gente crie barreiras para não lidar com essa dor, porque a gente não foi ensinado, nós não fomos treinados para lidar com essa dor. Então, essa dor, a gente entra normalmente em esquiva, como a gente chama na ACT, num processo de esquiva experiencial, como forma de não acessar essa dor. E muitas vezes esquivar-se da dor não é um problema, mas muitas vezes porque vai virar um problema quando essa esquiva ela é um processo predominante na minha vida e quando eu começo a restringir a minha vida por conta dessa esquiva, né? Então, no processo de luto, muitas vezes, quando a gente lida com a coisa que atravessa a nossa vida, muitas vezes de forma arrebatadora, eu acho que poucas experiências humanas são tão dolorosas, né, quanto o luto. Quanto perder alguém que se ama, principalmente, né, que se tem uma relação ali significativa, uma relação valorizada. E ter emoções de acordo com essa perda é completamente coerente e normal, né? Então, estranho seria se no momento, por exemplo, num velório de uma pessoa que eu amo muito, eu estivesse rindo e não chorando. Porque eu entendo que o choro e a tristeza, ela é coerente com o que está acontecendo na minha vida. Ela não está dissociado do meu contexto naquele momento, né? Então, a gente entende que a aceitação
dessas emoções que são difíceis, que são desconfortáveis, elas servem para ajudar a gente a passar pelo luto de uma forma mais saudável, entendendo que se esquivar dessa dor, tentar não acessar essa dor, normalmente traz mais prejuízo ao paciente do que benefícios. Isso. E a gente também percebe em relação ao comportamento. Sim. Tem casos que a pessoa cresceu em uma cidade onde tem ali amigos, onde aquela cidade tem um significado para ela, né? Os amigos que tem ali têm uma importância para ela, mas de repente era a cidade que o pai e a mãe morava. Aí o pai e a mãe faleceu, ela não consegue ir mais nessa cidade, justamente não ter contato, né, com essas emoções. Então começa a mexer com o comportamento mesmo, né? Então, gosta daquela cidade, tem referências daquela cidade, tem amigos, tem lembranças de infância, mas não vai porque o pai e a mãe moravam ali. Ou então, a gente também vê muito esse caso, a pessoa gosta de um restaurante, então sempre foi muito para esse restaurante com aquela pessoa, né? Às vezes acontece na partida de um companheiro, então ia muito naquele restaurante. Aí, de repente, a pessoa não está mais aqui, né? Partiu e ela não consegue mais ir nesse restaurante, né? Mas aquele restaurante tem um significado para ela. Ela gosta da comida, gosta do ambiente, mas não consegue mais ir até lá, né? Por causa justamente dessas emoções, e esse comportamento ele também é evitado. Sim. Isso é um problema, né? Porque normalmente o comportamento que vem do processo de evitação, ele é um comportamento evitativo também. Ele é um comportamento de restrição de vida, né? Então, nessa tentativa que a gente tem de controlar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, a gente também faz um controle comportamental. Se, por exemplo, eu perdi alguém que eu amo muito e algum lugar me lembra essa pessoa, eu consigo imaginar que se eu for nesse lugar, eu vou pensar na pessoa, vou lembrar dela, Sim. Vou ter emoções ali difíceis de lidar, ou seja, eu entro na esquiva experiencial e aí, para tentar controlar a minha emoção, eu entro na esquiva comportamental. Aí eu não vou, eu evito o comportamento. E isso é um problema porque isso faz com que minha vida fique mais restrita. Então, eu fico cada vez mais restrita. Então, eu não vou a lugares que eu gostaria de ir, eu não vou a coisas que a pessoa que faleceu gostava, né, de praticar. E eu acabo vivendo numa redoma na tentativa de controlar o que eu penso e o que eu sinto, que normalmente tem a ver com não entrar em contato com o luto. E isso faz com que a vida da gente fique cada vez mais restrita e isso também faz com que a gente dê mais atenção aí ao luto. Então, é um jogo, né, que a gente nunca sai ganhando, né? Da esquiva experiencial, da tentativa de controle, que a ACT chama de luta, né? Luta contra a nossa própria subjetividade. É um jogo que a gente nunca sai ganhando, porque quanto mais eu não quero pensar numa coisa, mais eu penso nessa coisa, né? E quanto mais eu não quero sentir uma coisa, menos habilidade de sentir eu crio, porque eu me afasto disso. Tem até a metáfora, né, do bolo de chocolate, sim, né? Sim. Conta aí pro pessoal como é essa metáfora do bolo de chocolate. É a metáfora que eu gosto de brincar, né? Porque tem algumas pessoas que acreditam que controlam o próprio pensamento, né? E aí é muito fácil quebrar esse controle, por exemplo, né? Eu falo para alguns pacientes meus, não pense num bolo de chocolate. Você está proibido de pensar agora num bolo de chocolate. Não imagine um bolo de chocolate cheio de brigadeiro em cima, com granulado, fofinho, aquele cheiro maravilhoso. E imediatamente a nossa mente representa, né, essa imagem. Então, a gente não tem controle direto sobre os eventos internos, nossos pensamentos, nossas sensações, nossos sentimentos, memórias, né? No luto acontece muito da gente lembrar da pessoa que foi e sentir emoções difíceis de acordo com isso. Mas a gente não tem controle direto, então não dá para necessariamente eu fazer uma evitação total. Isso não funciona. E normalmente funciona pior do que se parece, porque funciona a curto prazo, porque realmente ali eu posso estar me protegendo de sentir alguma emoção difícil, mas a longo prazo eu entendo que eu restringo minha vida, eu entendo que eu dou mais atenção àquilo que eu gostaria de esquecer. E a gente faz um paralelo muito, muito intenso assim com o luto, justamente por causa disso, porque o luto é uma reação a uma perda significativa. Sim.
Se a gente está reagindo a uma perda significativa, é porque essa perda tem história pra gente, tem significado. Ou seja, ao redor a gente vai estar tendo acesso a ela o tempo todo. Se for algo em casa, algo das nossas memórias, vai estar sempre ali voltando. Então, quanto mais a gente luta para não sentir, né, essas emoções que são desconfortáveis, mas elas falam, né? Essas emoções, elas falam por que a gente está sentindo esse desconforto, né? Por que a gente está sentindo essa saudade tão intensa, né? Então, eu vi que é porque tem um significado ali, né? Então, se a gente está sentindo é porque tem significado. Com certeza. Certo? E outro também momento que a gente vê muito também no luto são pessoas que talvez levados para uma sensação talvez de lealdade, né? A gente vê muito assim, não vou ser feliz porque a pessoa não está mais aqui, né? Então assim, como é que eu vou fazer uma viagem para tal lugar e eu vou me divertir tanto se aquela pessoa não está mais do meu lado, se eu não tenho ela mais ali para dividir, né? Aquela situação, né? E aí a gente vê que leva também essa questão da restrição, né, Josi? Com certeza. Porque a gente precisa honrar as pessoas que a gente ama em vida, né? A partir do momento que a pessoa morre, não quer dizer que a gente não vá honrá-las, mas restringir a nossa vida não é uma boa forma de fazer isso, tá? Porque eu tenho certeza que se você tem uma relação significativa, valorosa, a pessoa que se foi, ela não gostaria que você estivesse com sua vida mais restrita ou que você se negasse a se adaptar a nova circunstância que já é difícil por si só, né? Então, o processo de luto, ele envolve um processo de adaptabilidade, de flexibilidade que é difícil de se ter mesmo, né? É difícil da gente se adaptar a uma perda quando essa perda é de alguém que a gente ama muito. Muitas vezes a perda de alguém significa também perda na vida financeira, né? Perda na convivência, perda de um padrão de vida, né? Perda de restrição de relacionamentos importantes. Então, não é só a pessoa que morre. A nossa vida é transformada quando a pessoa falece. E a gente precisa se permitir, né? Claro que de uma forma progressiva, no nosso próprio tempo, mas se permitir voltar a viver uma vida significativa, inclusive porque isso é a maior honra que a gente pode oferecer para a pessoa que se foi, né? A pessoa que se foi, normalmente, a gente sente saudade dela porque a gente tem uma relação especial com ela, né? Se for uma pessoa que a gente não tem uma relação especial, a gente não vai fazer um processo de luto muito importante, né? A gente pode até ali fazer rapidamente, ficar com pena, mas não necessariamente vai tocar a nossa vida, vai mudar. Então, se aquela relação foi especial por algum motivo, a gente sempre pode honrar essa relação fazendo as coisas que a gente fazia com aquela pessoa. Se, por exemplo, eu perdi meu pai, né? E meu pai me ensinou sobre honestidade, sobre amorosidade, por que não, né? Eu continuar contemplando e honrando meu pai, me comportando dessa forma, né? Respondendo na minha vida dessa forma. Se a minha mãe me ensinou sobre generosidade, sobre amorosidade, né? Por que não eu tratar as minhas relações dessa forma, já que isso é importante para mim, né? Então, o processo de luto, ele envolve uma perda, ele envolve uma necessidade de readaptação num contexto que é completamente diferente e muitas vezes envolve várias variáveis, mas a gente pode continuar honrando a pessoa que se foi, vivendo a partir daquilo que ela nos ensinou, daquilo que é tão especial. Sim, e tendo contato, né, com tudo isso que a gente falou que é tão normal ao luto. Com certeza. Né? Então, a dor, o sofrimento, ele vai existir, né, porque a gente teve essa perda, mas a gente pode, sim, achar uma forma, né, de viver, né, encontrando significado, né, para a vida. Então, aqui no Contraste Fluxo, a gente tem o costume de pedir para que nossa convidada deixe uma pergunta, uma reflexão para quem está nos assistindo. Bom, se você está passando, né, por um momento de dor, por um momento de luto, tente entender se a forma que você está agindo a isso, ela te ajuda, né, a se aproximar de uma vida que faz sentido ou ela te restringe. Existem várias formas da gente lidar com luto, né? Muitas pessoas optam por se isolar, outras pessoas optam por fingir que nada aconteceu, né? E cada um tem sua forma particular.
mas eu acho que é responsabilidade da gente parar um pouco e se perguntar se sentir essas emoções é assim tão difícil, né? É claro que é difícil, mas se sentir essas emoções não merece também ter um lugar reservado dentro da nossa vida, já que aquela pessoa que se foi é tão importante pra gente, né? Como é que eu vou esquecer ou lidar como se não existisse uma pessoa que eu amei muito, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na minha construção como pessoa? Não tem como. O lado da moeda, né, como se fosse, né, a gente tivesse uma moeda que tivesse dois lados. Um lado é a dor e o outro lado é o amor. Não tem como a gente amar e não ter medo de perder. Não tem como a gente perder sem se remeter ao amor Como que a gente sentiu. Né? Exatamente. Fala isso. Sim. É isso. Então, fala pro pessoal agora que está nos assistindo como é que pode se encontrar, suas redes sociais. Bom, meu Instagram é o psi.josigundin, né? Eu tô lá quase diariamente falando um pouco sobre ACT, falando sobre outros temas, né? Inclusive o curso sobre terapia de aceitação e compromisso, que é uma abordagem que é muito pouco falada na faculdade, né? Eu já tem algum tempo que eu saí da faculdade, mas na época que eu estava na faculdade eu nem ouvi falar sobre ACT, fui descobrir depois de muitos anos de formada, e a gente está promovendo agora a nossa terceira turma de terapia de aceitação e compromisso, onde a gente vai ter também uma aula, pelo menos, né, de luto, sobre como é o tratamento de luto na terapia de aceitação e compromisso. Que, inclusive, eu assisti essa aula e muito do conteúdo que você ouviu aqui, justamente eu aprendi lá, tá bom? Eu sou, né, como eu falei, eu sou aluna de Josi e realmente a ACT a gente vê muito pouco ainda na faculdade, né? Ainda é vista pouco, algumas talvez eu acho que nem passa muito, mas é uma abordagem que a gente... que traz, né, Josi, um novo olhar, né? Um novo olhar, uma nova forma, né, da gente tocar essas emoções, saber que pode existir, sim, o sofrimento, a dor. A gente não procura eliminar essa dor, não procura acabar, eliminar com o sofrimento, né, mas integrar ela, né? Como também fala a metáfora do convidado, né? Tá ali o convidado, que às vezes a gente não quer muito mexer naquilo, né? Isso, mas ele tá ali, a gente vai dar atenção a outras situações e deixar ele ali. Obrigada à produtora R5, obrigada ao Contrafluxo por estar dando essa oportunidade da gente falar da ACT, da gente falar do luto. E obrigada, Josi, por ter vindo. Obrigada.